Então, bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos ao meu overview. A intenção desse tempo é compartilhar um pouco daquilo que o Senhor compartilhou comigo nesse tempo, nesses 3 meses de BS, e que vocês possam também, de alguma forma, ser abençoados por aquilo que eu recebi do Senhor. Eu quero orar para a gente começar bem rapidinho. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Deus, obrigada por cada um que está aqui, Deus, pelas pessoas que estão online, pelas pessoas que estão aqui presencialmente. Eu oro para que o seu Espírito esteja guiando todo esse momento. Eu oro para que o Senhor recupere a minha voz, por favor, que eu consiga falar e comunicar com clareza tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E muito mais que ensino ou coisas que eu aprendi, mas aquilo que eu vivi com o Senhor e que se tornou uma verdade para mim, Deus. Eu oro para que isso seja comunicado da forma mais clara possível e que as pessoas recebam aquilo que elas precisam receber. Em nome de Jesus. Amém. Então, o meu título é Você não é o que você faz. A visão de um pai sobre os seus filhos para líderes performáticos. Então, a partir de agora, vocês são líderes da igreja, seja de qual idade for, de qual ministério for, pastor, líder de adolescente, líder de célula, jovem ou mais velho, mas vocês entraram num lugar de performance, vocês são definidos por aquilo que vocês fazem. Então, quanto mais vocês fazem, melhores vocês são. Se vocês erram, vocês se culpam muito, porque vocês entraram nesse lugar de eu sou o que eu faço. E aí eu quero trazer a visão de Deus, de um pai para os seus filhos sobre vocês, líderes, sobre nós líderes. E aqui na minha capa eu coloquei várias coisas que eu faço, que eu já fiz na minha vida, entre trabalho, ministério, liderança, com o Senhor, nas nações. E essas imagens são para me lembrar que mesmo que eu faça tudo isso, nada vai me definir. Mas o que me define é a filiação de Deus. Aí eu trouxe essa frase aqui. Por mais excelente que você seja em tudo que você faz ou o quanto você erre, o Senhor nunca vai te definir por isso. Você é filho. Então, quero começar esse overview com essa visão. E dentro disso eu quero trazer a história de Deus e de como na Bíblia toda o Senhor trouxe a história dele e a história, é, a visão dele sobre nós ao longo de toda a Bíblia. E ele nunca nos definiu ou definiu as pessoas na Bíblia por aquilo que elas faziam. Então, começando desde a criação, quando Deus cria os céus, a terra, tudo que existe, as plantas, os animais, ele cria o homem e a mulher. Glória a Deus, é o caminhão. E ele dá identidade para eles. Ele dá liberdade para eles. Ele diz que eles poderiam comer de todos os frutos que estivessem lá, menos o fruto da árvore do bem e do mal. E aqui, Adão e Eva, eles eram imagem e semelhança de Deus. Então, eles tinham acesso a Deus, eles tinham um relacionamento com Deus, e tudo que era de Deus era deles também. Mas eles escolhem fazer a vontade própria deles, se apoiar no seu próprio entendimento, se apoiar naquilo que eles achavam que era bom, que era certo. E aí, eles comem do fruto do bem e do mal, e a gente tem a queda. E nesse momento, eles desobedecem ao Senhor. Então, muitas vezes, nós, como líderes, a gente acha que a gente está fazendo algo bom, que a gente vai fazer algo que vai ser proveitoso ou que vai ser certo, mas aquilo não é o que o Senhor nos direcionou a fazer. Isso é perigoso, isso nos afasta do Senhor. E nesse momento eles se escondem, eles fogem, eles se escondem quando o Senhor vem procurar eles. Eles se escondem atrás de um arbusto, que era aquilo que eles eram responsáveis por cuidar no jardim. Então eles se escondem atrás da tarefa deles, eles se escondem atrás do ministério, do trabalho deles. E isso o Senhor nos ensina como líderes, de que a gente nunca pode colocar aquilo que a gente faz na nossa frente, mas a gente sempre tem que ser vulnerável diante do Senhor. Então, eu errei, eu vou fazer várias coisas para o Senhor, porque eu sou aprovada. Não, o Senhor quer o nosso coração e a nossa vulnerabilidade. Então, por essa desobediência, eles são expulsos do jardim e o Senhor declara para a serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso já apontava para a redenção de toda essa desobediência, para a redenção desse pecado que seria Jesus que viria depois. Então, depois disso, a intenção do Senhor sempre foi ter relacionamento de pai e filho, relacionamento com o seu povo, e ele procura pessoas justas para poder redimir a criação. E ele encontra Noé, e através da vida de Noé, Noé constrói uma arca, Deus ordena que ele construa uma arca, e ele constrói a arca com a família dele e os animais. E aqui a gente vê como Deus usa a família para redimir as coisas. Noé não foi sozinho, Noé foi com a família dele. Então, a redenção da criação, a redenção da sociedade vem através de família também. E aí o Senhor então manda o dilúvio e depois do dilúvio ele destrói toda a criação e as pessoas e tudo que tinha acontecido. E ele faz aliança com Noé dizendo que ele nunca mais faria isso, que ele nunca mais mandaria um dilúvio destruindo toda a terra. Mas o povo, eles continuam a pecar, eles não saem desse mundo de pecado. E o Senhor encontra então Abraão. De Abraão, ele escolhe Abraão para ser o pai de nações, o pai, através de Abraão, as pessoas, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele faz uma aliança com Abraão, mostrando as estrelas e mostrando que esse seria o tamanho da descendência de Abraão. Aqui, mais uma vez, Deus apontando para a redenção através de família também. Então, Abraão, ele tem um filho, Isaac, que é o filho da promessa, e o Senhor pede para que ele sacrifique Isaac. E Abraão, ele é obediente, ele coloca Isaac no altar, pronto para sacrificar.
Então o Senhor proveu um carneiro. E aqui a gente vê um princípio de liderança que é nunca priorizar nossas promessas mais do que a vontade de Deus, mais a palavra de Deus, mais do que aquilo que Deus nos pede. No momento que a gente coloca o que a gente faz na frente do Senhor, a gente peca, a gente se afasta. E a Bíblia vai dizer que pela sua fé. Então, não pelo que ele fez, mas pela fé que ele tinha no Senhor. Então, não é justificado por aquilo que a gente faz. A gente nunca vai ser redimido pelo quão bom eu sou, o quanto eu não é, mas pela fé que eu tenho em Jesus, pelo coração que eu tenho no Senhor e o quanto eu estou disposto a entregar os meus erros e tudo que eu faço diante do altar do Senhor. Porque se eu não coloco tudo que eu faço no altar, disposta a sacrificar ao Senhor, isso vai virar um ídolo na minha vida. Então, Abraão, ele é chamado pelo Senhor, ele é justificado pela fé dele, e ele gera então Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera José, né? E de Jacó vem 12 filhos. Um deles é José, e esses 12 filhos gerariam as 12 tribos de Israel. E José, ele é vendido para o Egito pelos irmãos dele, e depois ele se torna governador do Egito, e a família dele também é restaurada e levada para o Egito. Então agora o povo está no Egito, e o novo governador lá, o faraó, ele tem medo que o povo hebreu ele se multiplique muito e domine sobre o povo egípcio. Por isso ele manda matar todos os bebês nascidos homens, para que isso não aconteça, eles possam impedir esse crescimento do povo. E aí Moisés ele nasce no meio disso. Ele nasce no meio de assassinato de bebês, chamado para libertar o povo. Então Moisés ele cresce no palácio, ele é adotado pela princesa, ele cresce no palácio, ele tem a criação que ele necessitava para libertar o povo do Egito. Então ele tira o povo do Egito, da escravidão, depois de 400 anos de escravidão, e eles atravessam o Mar Vermelho, e nesse tempo também Deus ele manda os 10 sinais, ele destrói 10 deuses egípcios, ele também institui a Páscoa, que também apontaria para Jesus. E então eles começam a peregrinação no deserto deles em direção à Terra Prometida, porque Deus prometeu a terra prometida para eles. E eu vejo aqui, desde o primeiro slide até aqui, um Deus muito misericordioso. Ele teve misericórdia do povo, mesmo o povo errando, se afastando. Deus foi misericordioso com eles e prometeu a terra, uma terra boa, uma terra prometida para eles mesmos. E aí, nesse caminho, Deus dá a lei, Deus dá os 10 mandamentos, Deus dá o tabernáculo, todas as direções para Moisés. E a intenção de Deus era se relacionar com o povo. Então, a gente vê um Deus relacional aqui, porque não pelas nossas obras, mas por quem a gente é. O Senhor quer se relacionar com ele, com a gente. Então, ele podia ter pedido várias coisas para o povo, mas ele dá leis e ele diz: portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, Deus de vocês. Guarde os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Então, a intenção do Senhor era santificar o povo para que eles pudessem se relacionar com ele. Não para ser bons, para ser perfeitos, para ser performáticos, mas para se relacionar com o Senhor. Então, muitas vezes, as coisas que o Senhor coloca diante de nós, para a gente vencer ou para a gente fazer, são para nos aproximar dele. Não são para nos fazer perfeitos, porque a gente não vai ser, mas para que a gente possa se relacionar com o Senhor. Então, depois disso, eles continuam na peregrinação, né, no deserto até a Terra Prometida, e o povo murmura muito, pra caramba, eles reclamam demais. E por isso, né, desonrando o Senhor, reclamando muito, querendo voltar para o Egito, eles não entram na Terra Prometida. E Moisés, nesse tempo, ele faz algo que desagrada ao Senhor, ele confia também no seu próprio entendimento. Então ele faz algo de um jeito que ele sabia fazer, ele bate na pedra quando o Senhor tinha falado para ele falar com a pedra para sair água dela. E aqui a gente vê um líder que confiou também no seu próprio entendimento. E confiou, eu sei fazer desse jeito, então eu vou fazer assim. Eu sempre fiz assim, então eu vou fazer assim. Eu sei que assim vai dar certo, então eu vou fazer assim. E aí Moisés, ele não entra na terra prometida porque ele desagrada ao Senhor com essa atitude. E aí ele unge Josué, que era o próximo, era o seu discípulo, assim, ele amava a presença de Deus, Josué, ele amava muito mais ao Senhor do que o Senhor podia fazer, e por isso ele é ungido para liderar o povo para a Terra Prometida. Então eles chegam na Terra Prometida, e aqui eu já vejo um Deus de aliança, porque ele foi fiel à aliança que ele disse que levaria o povo para a Terra Prometida. Então, eles chegam na Terra Prometida e o Senhor ordena que eles limpem toda a Terra Prometida, que eles tirem todos os outros povos, todos os outros deuses, tudo aquilo que não provém do Senhor, mas eles não obedecem completamente. E eles querem ser como as outras nações. Eles pedem pro Senhor para que ele mande juízes para livrar eles do pecado, quando o Senhor queria ser o juiz deles, quando o Senhor queria ser o libertador deles. E aí o Senhor manda juízes para libertar o povo, a gente pode citar Débora, Sansão, Gideão, como alguns dos juízes que libertaram o povo. E então eles têm um ciclo aqui muito grande de pecado e de confiança naquilo que eles queriam fazer. A Bíblia fala que eles faziam aquilo que era agradável aos seus próprios olhos. Então, eles não tinham um líder claro que devia ser o Senhor, e por isso todo o povo pecava e se perdia.
Então, quando a gente não passa uma visão clara, uma direção clara, todo o povo se perde, eh, as pessoas pecam. E aí, nesse período de juízo acontecem coisas muito horríveis, muito feias, de muito pecado mesmo, mas no fim, depois da história do juízo, a gente tem uma história de redenção, que é a história de Ruth. E Ruth, ela não era uma mulher do povo de Deus, ela era moabita, e ela se casa com Boaz. E aqui eu vejo a redenção de Deus na vida dela, e já apontando para Jesus também, que resgataria a gente que não era povo dele. Então Ruth, ela fala para Boaz assim, Boaz pergunta para ela, quem é você? E ela responde, eu sou Ruth, a sua serva, estenda a sua capa sobre essa sua serva, porque eu sou um resgatador. E então, eu vejo o resgatador aqui como apontando para Jesus, que seria o nosso resgatador também. Então, independente de que povo ela veio ou do que ela fez, aquele homem resgatou ela e cuidou dela, assim como Jesus faria com a gente. E depois disso, a gente vai entrar no período de. Do. Peraí. Ah, tá certo. Perdão. Ruth, ela gera o avô de Davi. E a gente vai entrar aqui na história do rei Davi, que é um rei muito relevante, muito importante na história do povo de Deus, da genealogia dele, que viria Jesus também. E a gente tem aqui o primeiro profeta levantado, que é Samuel, e ele é o último juiz. E Samuel, é muito incrível, porque ele foi gerado pelas orações da mãe dele. A mãe dele não podia ter filhos, e orando, pedindo para o filho, Deus dá o profeta Samuel. Então, muito mais do que um profeta para o povo e um juiz, Deus dá um filho para uma mãe. Então, Deus ele usa a família para resgatar o povo dele, mais uma vez, para usar Samuel como profeta para dar direção para o povo. Então Samuel ele intercede para o povo está pedindo um rei para ser como as outras nações de novo. Esse povo, meu Deus do céu. E aí Deus manda Saul. E Saul ele era um homem que tinha aparência boa de rei, ele parecia ser um bom líder, mas ele não tinha caráter. Ele se preocupava muito mais do que os outros iam pensar dele do que o Senhor ia pensar dele. Então, quando ele errava, ele buscava a aprovação dos outros. Quando ele acertava, ele buscava a aprovação dos outros. E isso desagrada o Senhor. Enquanto isso, Davi, ele tá lá sendo fiel e obediente ao pai dele, cuidando das ovelhas do pai dele, cuidando do que o pai dele estava dando para ele. Sendo humilde e obediente. E ele é ungido rei ainda muito novo por Samuel. E o contraste que a gente pode ver aqui de liderança é esse, assim, de quem realmente importa a aprovação, sabe? Muitas vezes, como líderes, a gente busca a aprovação do nosso pastor, dos nossos líderes, ou de alguém na internet, eu não sei, mas o que realmente vai importar é agradar o Senhor. Porque Saul, ele podia estar agradando as pessoas externamente, mas ele não agradava o Senhor e por isso que ele cai. Davi errou muito mais que ele, errou muito mais que ele, mas Davi tinha um coração temente ao Senhor. Ele se arrependia diante do Senhor e ele buscava a mudança, mesmo que ele errasse muito. Então a gente aprende que, independente dos nossos erros ou dos nossos acertos, o que vai importar no fim é o nosso coração diante do Senhor. É entender que nós somos filhos de Deus. E aqui eu vejo um Deus Pai. Porque Deus, ele recebe Davi como um filho mesmo. Tipo assim, filho, tá tudo bem, vem aqui. Tipo, mas Davi foi até ele, sabe? Tipo, Deus podia muito cobrar ele, assim, de várias coisas, porque ele errou muito em umas coisas muito boas. Mas Deus recebe ele como um pai mesmo, assim, disposto a curar seu filho. E faz uma aliança com ele de que o trono dele seria estabelecido eternamente. E aí ele diz: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono é estabelecido para sempre. E o único rei eterno, o trono estabelecido para sempre, é o de Jesus. Então a gente vê aqui que Deus não estava falando de Davi, ele estava falando de Jesus, que viria da linhagem de Davi. E Davi, então, ele faz várias coisas boas, ele traz paz para Israel, ele unifica todas as tribos, ele unifica o reino, e ele tem um filho chamado Salomão. Salomão, ele era um homem muito sábio. Ele era, ele fazia muitas coisas boas, tanto que ele escreve Provérbios, Eclesiastes, diversos livros de sabedoria mesmo. Ele foi considerado um dos homens mais sábios daquele tempo. Mas Salomão ele se define muito pelas obras dele. Então, ele queria ter o melhor palácio, ele queria ter os melhores exércitos, ele queria ter a melhor, sei lá, jardim, ele queria ter o melhor tudo. E aí ele faz aliança com muitas outras nações, muitas outras mulheres. Ele faz mais de 700 alianças, porque ele queria garantir que aquilo que ele estava fazendo garantiria a proteção, garantiria a paz, garantiria o sustento, garantiria a provisão. Sendo que o Senhor já tinha estabelecido tudo isso com Davi, ele já estabeleceu a paz no reino de Davi, ele já tinha estabelecido toda a provisão e ele disse que o reino teria paz. Mas Salomão, ele queria fazer para ser. Ele queria fazer para ser rei, ele queria fazer para ser filho de Deus. Quando Deus já tinha feito tudo, ele só precisava cuidar daquilo que Deus tinha dado para ele. Então, às vezes, a gente quer fazer algo que Deus já deu para gente. Assim como Eva, ela come o fruto que para saber o bem e o mal quando ela já era imagem e semelhança de Deus. Salomão ele também ele se apoia no seu próprio entendimento e isso gera danos catastróficos
que é a divisão do reino. O reino é dividido entre norte e sul, então das 12 tribos, 10 ficaram para o norte e 2 ficaram para o sul. E aqui o negócio desanda muito. E o Senhor, então, estabelece alguns reis, né? Alguns reis são estabelecidos tanto no norte quanto no sul. E os reis do norte são todos maus, muito maus. E o reino do sul são alguns bons e alguns maus, que o sul, pelo menos, o sul é bom. Então tem alguns bons e alguns maus. E o Senhor, ele quer, de novo, trazer o povo de volta. Então ele dá a direção, dizendo que se o seu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei essa terra. Então a ideia do Senhor sempre foi trazer eles de volta para perto, sempre foi ter eles, independente do que eles faziam, o Senhor queria eles perto. Então aqui a gente tem esse processo dos reis, a gente pode citar o rei Acabe, que foi um péssimo rei, casado com Jezabel, que foi pior ainda. E Ezequias e Josias são dois reis bons, que são reis do sul, e eles restabelecem a lei, o templo, e eles são muito legais mesmo. Mas, de qualquer forma, nenhum rei é eterno, nenhum rei é 100% bom. O único rei bom mesmo é Deus, é Jesus. E aí eu quero destacar o caráter de Deus rei aqui, porque isso é o que o Senhor falou muito na Semana de Reis. O único rei eterno, o único rei que vai permanecer, o único rei que não vai errar é o Senhor. Então eu não posso confiar em mim mesma, não posso confiar em nenhuma liderança humana, mas sim no Senhor através dessas pessoas e no Senhor acima de tudo. E aqui nesse tempo dos reis, Deus levanta profetas para pregarem o arrependimento, para trazerem direção e visão para o povo que estava bem perdido. E aí, alguns dos profetas, na verdade, todos os profetas, eu acho, eles profetizam sobre o exílio que viria a acontecer. Então, o Senhor já estava comunicando com o povo o que ele ia fazer. E a ideia do exílio do Senhor era de redimir o povo, era de poder trazer cura, restauração e direção para eles. Então, o Senhor já estava avisando: ó, isso aqui vai acontecer, se arrependa, isso aqui vai acontecer. E antes do exílio, a gente pode citar Joel, Isaías e Jonas como profetas que profetizaram a respeito do exílio e diversas outras profecias. Mas tem um profeta aqui que eu amo, que eu quero muito destacar aqui, foi o profeta Oséias. E Oséias, ele é chamado para casar com uma prostituta, simbolizando o relacionamento de Deus com Israel, de como Israel estava se comportando em relação ao Senhor, de como o Senhor via Israel. E aqui tem um versículo que diz, lá em Oséias 2, fala: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E isso me pega muito, porque o Senhor, ele não olhava para Israel pelo que eles faziam, mas por quem eles eram. E quando o Senhor quer levar eles para o deserto, não é para machucar eles, é para ter eles mais perto, sabe? Então, muitas vezes, quando a gente lida com coisas difíceis, é para estar mais perto do Senhor. As dificuldades, ou os desafios, ou as coisas que parecem não fazer sentido, é o Senhor nos levando para mais perto dele. E Oséias, ele viveu isso, ele casou com uma prostituta e ele: eu vou cuidar de você, não importa o que você faça, eu vou cuidar de você. E o Senhor, ele vê a gente assim, não importa o que a gente faça, tá lá. Ele é um Deus que não desiste, sabe? Ele tá lá para cuidar da gente, para receber a gente, para restaurar, mesmo que a gente erre, se afaste e busque o que é errado. O Senhor, ele quer nos restaurar e nos ter perto, muito mais do que a gente faz, mas do que a gente é diante dele. E depois disso, então, depois dos profetas, a minha voz tá embora. Depois dos profetas, a gente tem a queda de Jerusalém. Então Deus, ele cumpre a palavra que ele deu, né, que ele levaria o povo para o exílio, mas por um bom motivo. Então eles são levados para o exílio, o reino do norte é levado pela Síria, o reino do sul é levado pela Babilônia, e eles passam ali 70 anos no exílio. Mas durante o exílio eu vi muito um Deus que se deixa ser encontrado, sabe? Mesmo que a gente esteja num lugar difícil, desafiador, distante do Senhor, ele quer ser encontrado. E aí, através de Jeremias, ele fala: serei achado por vocês e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os entregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, e trarei vocês de volta do lugar de onde mandei para o exílio. Então, Deus, ele diz: eu serei achado por vocês. Tipo, eu não vou fugir, eu não vou me esconder, eu continuo aqui. Tipo, é só vocês irem até mim, vocês precisam só reconhecer e voltar. Tá tudo bem, vocês erraram, vocês estão sofrendo as consequências, mas eu tô aqui e eu vou ser encontrado por vocês quando vocês me buscarem. E durante o exílio também, Deus continua falando. Deus nunca nos deixa sozinhos, isolados, sem nada. Deus continua falando através dos profetas, como Jeremias, Ezequiel e Daniel. E através de Ezequiel ele fala sobre dar um novo coração, que ele nos daria um novo coração, é, um coração de carne, tiraria o coração de pedra. E isso também apontava para Jesus, porque só através do sacrifício de Jesus que a gente teria acesso à redenção, ao Espírito Santo, à regeneração do nosso coração, porque o nosso coração, por natureza, é de pedra mesmo. E aí, depois, né, desses 70 anos no exílio, a gente tem um rei persa, o Ciro,
que ele derrota a Babilônia e ele libera o povo para voltar para Jerusalém. E para voltar para Jerusalém. Mais do que isso ainda, ele dá ofertas para o povo para eles reconstruírem Jerusalém. E aí o povo volta, retornam do exílio para reconstruir Jerusalém que tinha sido destruída. Enquanto isso, o reino do norte foi tomado por outros povos, por samaritanos, por outras pessoas e não voltou do exílio. Mas o reino do sul, porque Deus foi fiel à aliança dele, Deus é fiel. Deus foi fiel à aliança dele de manter o povo lá em Jerusalém, manter a dinastia de Davi. Então eles retornam do exílio e aqui os profetas ainda estão falando, então a gente tem Esdras, Neemias e Malaquias, por exemplo, e eles começam a reconstruir Israel. Eles reconstroem o templo, eles reconstroem os muros, eles reconstroem a cidade. E através de Malaquias o Senhor fala: eis que eu lhes enviarei um profeta, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aqui Malaquias ele é o último livro do Antigo Testamento e ele está apontando para Jesus. Porque o profeta Elias já tinha sido enviado antes, mas o Elias que ele estava falando era Jesus. Então, Jesus seria enviado antes de tudo isso, porque o povo ele não era capaz de se salvar sozinho. Eles precisavam de um Salvador, eles precisavam de um Redentor. E aí a gente tem um período de 400 anos depois dessa volta, eles reconstroem o templo, a glória de Deus não vem sobre o templo. E aí o povo ele realmente fica perdido, não sabe o que fazer. E aí a gente tem 400 anos aí, do reino persa, grego, até chegar no reino romano, e o povo precisava de um Salvador. Algo que acontece aqui também é o surgimento, por exemplo, dos fariseus, porque eles estavam tão apegados à lei e a fazer, e o que eles faziam determinava que eles não tinham entendido a raiz que o Senhor queria, que era o coração dele. Então eles estavam tipo assim, não, a gente precisa fazer tudo certo, porque se a gente errar vai dar ruim de novo. Então eles botavam lei sobre lei, sobre lei, sobre lei, sobre lei, e aí cria uma religiosidade absurda, porque eles tinham medo de que o que eles fizessem definiria eles diante do Senhor. E aí, depois desses 400 anos, a gente tem o nascimento de Jesus, cumprindo todas as profecias, estabelecendo, Deus lindo. Jesus, ele nasce, ele é enviado pelo Senhor, e aqui a gente vê um Deus encarnado. Ele não só fala, ele não só fica distante, mas ele se encarnou, ele foi feito um homem, 100% homem e 100% Deus. Ele anda na terra. E algo muito legal aqui é que Jesus, quando ele era bebê ainda, quando ele foi se apresentado no templo, lá em Lucas 2 fala sobre Simeão, que foi um homem que ele pediu para que ele não morresse antes que ele visse a glória de Israel, a redenção de Israel. E quando Jesus ele entra no templo ainda sendo um bebê, Simeão diz: agora eu posso morrer porque eu vi a redenção de Israel. E Jesus ele era um bebê, ele não tinha curado ninguém, ele não tinha andado sobre as águas, ele não tinha ressuscitado, morrido nem ressuscitado, mas ele era filho de Deus, ele era o Salvador. E o que ele era definia ele, não o que ele fazia. Então, quando a gente anda na nossa identidade, carrega aquilo que a gente é, as pessoas vão ver isso através de nós. A gente não precisa fazer para as pessoas enxergarem Deus na nossa vida. E aí Jesus ele tem o ministério dele, ele cura diversas pessoas, ele alcança. E Jesus ele ama as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas fazem. Ele anda com pecadores, ele anda com prostitutas, ele anda com doentes, porque o que elas faziam não definia elas, mas ele sabia que ele carregava algo poderoso para transformar aquilo. Porque sempre existe transformação para aqueles que querem ser transformados. Então Jesus ele anda com essas pessoas, ele traz elas para perto, ele cuida delas, e isso pauta a visão de Deus sobre nós. Porque Jesus ele só faz o que ele vê o Pai fazendo. Então, com certeza, Deus também se agradava de ter essas pessoas por perto, porque elas tinham um coração aberto e disponível para o Senhor. E uma das coisas que Jesus fala é sobre a gente precisar ser como criança para entrar no reino do Senhor. E aqui ele estava falando sobre filiação, porque as crianças elas não trabalham, elas não fazem muita coisa, quando elas vão correndo do pai, elas dependem totalmente do pai. Então Jesus ele estava estabelecendo para nós que a gente precisa ser como crianças. Jesus, maior líder que já existiu. Então não é porque eu sou líder, que eu sou madura e grande e adulta e eu prego e eu lidero uma igreja e sei lá o que, sou missionária, que eu não preciso ser como uma criança, que eu não preciso entender que eu sou filha de Deus. Era isso que Jesus estava querendo estabelecer aqui. Jesus ele é obediente, ele é fiel e ele cumpre todas as profecias e ele é sacrificado injustamente, ele morre, ele é crucificado. Quando ele está lá na cruz, ele fala, está consumado. E consumado quer dizer pagamento integral. Tudo foi pago. Quando Jesus ele estava na cruz, ele pagou por tudo. E aqui eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu queria lembrar a gente que Jesus ele fez tudo o que precisava fazer. Não tem nada que a gente faça que vai nos fazer merecer o amor de Deus. Não tem nada que a gente faça que vai nos fazer merecer o perdão de Deus.
não tem nada que a gente erre muito que vai nos afastar do Senhor, ou que vai tirar a nossa salvação, o que Jesus fez na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz. Não tem nada que a gente faça que vai ser bom o suficiente para Jesus. O sacrifício dele foi suficiente. O sacrifício dele consumou todas as coisas. E o que ele quer da gente é o nosso coração, é que a gente se aproxime dele e a partir desse lugar de filhos, a partir desse lugar de um relacionamento com Deus, a gente faça as coisas para ele e por ele. Mas não que a gente faça para acessar esse lugar, mas que a gente esteja nesse lugar e aí a gente vai fazer a partir disso. Eu queria lembrar, gente, que já foi pago, já foi consumado e nada do que a gente faça vai mudar isso. Amém? Podem abrir os olhos. Jesus, ele morre e ele ressuscita no terceiro dia, glória a Deus. E é muito legal que as mulheres vão visitar o sepulcro dele, e aí elas encontram um anjo, e o anjo fala: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, mas ressuscitou como tinha dito. Então ele cumpre tudo que ele falou, tudo que foi falado pelos profetas. Ele morre, ele vence a morte, mas ele ressuscita no terceiro dia. E aí ele encontra os discípulos dele, né, depois da ressurreição, e aí algo que ele deixa pra gente eu não vou estar mais aqui, mas eu vou meio que estar dentro de vocês através do Espírito Santo. E aí lá em Atos 1:8 ele fala: vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas por todos os lugares até os confins da terra. E aí o Espírito Santo vem sobre os discípulos lá em Atos 2, eles recebem em Pentecostes o Espírito Santo, que agora era Deus habitando dentro deles. E agora eles podiam caminhar com Deus e cumprir aquilo que ele tinha determinado para eles, que era estabelecer o seu reino aqui na terra. Então eles estabelecem o reino, estabelecem a eclesia, estabelecem sinagogas, eles estabelecem a igreja, porque Deus é um Deus de comunidade. Então ninguém anda sozinho, mas eles estabelecem uma comunidade de fé para viver e para cumprir aquilo que Jesus tinha estabelecido com eles. Então a gente tem Pedro, João, os discípulos, e eles pregando o evangelho, vivendo umas coisas muito legais. E nesse período de estabelecimento da igreja e tal, a gente tem a conversão de um dos maiores fariseus da época. Lembra que os fariseus fazem várias leis e tal? Então, além de fazer as leis e ser muito rigoroso, Saulo era um fariseu que matava os cristãos. E aqui, Saulo se converte, porque ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Jesus, porque Deus é um Deus de encontro. Ele nos encontra realmente, ele muda tudo quando ele nos encontra. E Paulo, ele encontra Jesus no caminho de Damasco, e lá ele tem a vida dele toda transformada, e ele entende que ele vive para aquilo. Que não importa o que ele fez, mas ele considera essas coisas como um esterco. E agora ele usa essas coisas para o ministério dele. Então toda a facilidade que ele tinha em comunicação, todas as línguas que ele tinha, isso tudo não definiu ele, mas ele usou isso para o ministério dele agora com Jesus. E aí ele tem diversas viagens missionárias, ele prega, ele ensina, ele estabelece igreja, faz várias coisas. E mais do que isso, ele deixa um legado. Ele deixa as cartas. Ele não só fez várias coisas naquele tempo, mas ele escreveu cartas que hoje a gente pode aprender com elas, que hoje a gente pode viver de acordo com aquilo que Paulo escreveu e aquilo que ele viveu. Então, uma das coisas que ele fala em Romanos, em uma carta aos Romanos porque assim, nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados mediante a morte do seu filho, muito mais estando reconciliados com ele, seremos salvos para a sua vida. Então, Paulo, ele também apontava para Jesus, mesmo que ele estivesse vindo depois de Jesus, ele mostrava: olha, nesse caminho aqui, é assim que vocês são salvos, é assim que nós somos redimidos. E algo muito legal da vida de Paulo, lá em Gálatas, ele fala bastante sobre a fé ser aquilo que nos salva, é aquilo que nos justifica. E aí ele aponta lá para Abraão, lá no começo, que foi o cumprimento da promessa feita a Abraão, que todas as famílias seriam abençoadas a partir dele. E a única forma de todas as famílias serem abençoadas era através da fé. A gente era um povo separado, a gente não era o povo de Deus, mas através da fé, da vida de Jesus, da fé na vida de Jesus, a gente pode ser abençoado. Então, a fé de Abraão, ela repercute até a nossa vida hoje, porque é através da fé que nós somos salvos. Então, não foi através do que Abraão fez, não foi através do que Paulo fez. Inclusive, Paulo fazia muita coisa, e ele podia falar que ele fazia muita coisa, mas ele sempre dizia que era sobre a fé e não sobre as obras, que na fé que nós éramos salvos, e não por aquilo que nós fazíamos. E aí, é, tá bom. E aí, nesse período de Paulo também, ainda João, que era um discípulo amado de Jesus, ele ainda estava vivo. E ele também escreveu algumas cartas, ele também escreveu um evangelho. E ele tinha um relacionamento muito íntimo com Jesus.
Então, mais uma vez aqui, o relacionamento íntimo, a proximidade que ele tinha com Jesus era o que definia ele. E ele se intitulava como discípulo amado. É, ele se intitulava como discípulo amado. E João, então, ele pregando o evangelho, ele é exilado. Ele é exilado para a ilha de Patmos. E de lá ele tem visões do Apocalipse. Ai, falei Apocalipse, não gosto de falar Apocalipse. Ele tem visões da segunda vinda de Jesus. E nessas visões, ele vê realmente o cumprimento daquilo que Jesus tinha falado, que ele ia voltar, que ele ia vir. E nisso também tem diversas direções para algumas igrejas, mas nisso eu vejo o Deus de esperança, sabe? Porque mesmo que tivesse várias coisas acontecendo, os discípulos sendo martirizados, a igreja uma loucura, Deus ainda estava dando esperança, tipo, continuem porque eu vou voltar. Continuem fazendo o que eu deixei para vocês fazerem porque eu vou voltar. Tem esperança para vocês. E a promessa, né, no final do livro, do último livro da Bíblia, Jesus diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, gente. Jesus. Então Jesus, ele deixa claro que ele voltaria. Então, ele veio estabelecer um reino, fez tudo que ele fez, mas ele ainda garante que ele vai voltar. E tudo isso para nos ter perto dele. O plano do Senhor, o plano foi nos tornar parte do que o Senhor está fazendo para estar mais perto dele. Então, a intenção de Deus nunca foi que a gente fosse um robô performático que pudesse fazer várias coisas. Ele não precisa que a gente faça nada. Ele não precisa que a gente faça nada, literalmente. Mas todas essas coisas, os processos que a gente passa na liderança, liderando célula, liderando ministério, liderando uma igreja, isso nos molda e nos faz mais parecidos com Jesus. Isso nos molda e nos faz estar mais perto dele. Porque quando eu não sei o que fazer, eu dependo totalmente de Jesus. Quando eu erro, eu preciso voltar para Jesus para ter perdão. Quando alguém tem um problema para mim que eu não sei resolver, eu preciso de Jesus. Então, tudo que Deus nos deu para fazer como líderes é para nos levar para mais perto dele. Não é, não é para fazer, não é para eu ser definida pelo que eu faço, e muito menos porque Deus precisa da gente. Deus não precisa, mas é um privilégio fazer parte do que Ele está fazendo. É um privilégio ser parte da grande comissão, é um privilégio ser parte do reino de Deus aqui na Terra, mas que isso sempre seja um meio para nos levar para mais perto dele. Que não seja o fim. Ah, eu me aproximo de Deus para fazer. Não, eu faço e isso me leva para mais perto de Deus porque eu sou filha dele. Por isso que eu faço, mas isso está me levando para mais perto dele, não está me levando para mais longe. E eu queria que a gente fechasse os olhos de novo. E eu queria orar. Eu queria agradecer, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse tempo. Muito obrigada por esse overview. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor falou comigo, por aquilo que o Senhor falou com cada um aqui, por aquilo que o Senhor derramou na minha vida nesses 3 meses, Deus, por cada processo difícil, dolorido, que o Senhor me levou a passar, porque isso me levou para mais perto do Senhor, Deus. Isso me ensinou que tem coisas que só o Senhor e a intimidade com o Senhor vão curar, Deus. E que eu não sou definida pelo que eu faço. Tanto o que eu faço de bom, como o que eu faço de ruim. E eu oro para que todos aqui, todos os líderes, todas as pessoas tenham esse entendimento de que nós não somos definidos por aquilo que nós fazemos. O Senhor nos ama por aquilo que nós somos e o Senhor nos define, Deus, através da sua ótica sobre nós, não da nossa visão ou da visão de outras pessoas sobre nós. Eu oro para que essa revelação se torne verdade no nosso coração, Deus. Não seja apenas uma informação, mas seja uma verdade. E que tudo que a gente for fazer seja pautado nisso, Deus. Em conhecer mais ao Senhor, em estar mais perto do Senhor. E a partir disso, levar o Senhor para outras pessoas. Fazer o Senhor conhecido por outras pessoas, Deus. Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, Senhor. Porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus de encontro, Deus, e as pessoas merecem, as pessoas precisam te conhecer. E que a nossa vida, Deus, manifeste o Senhor, não pelas nossas obras, Deus, mas pela nossa filiação, pela nossa identidade no Senhor. Que tudo que a gente faz reflita o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acabei do tempo? Deu para ouvir? Gente, vocês ouviram? Acho que a gente vai encerrar agora. Vai, né? Tá, peraí, deixa eu dar tchau. Gente, muito obrigada. Muito obrigada a quem participou. Espero que vocês tenham conseguido ouvir e que vocês tenham conseguido acompanhar um pouquinho. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa, eu vou abrir o grupo depois ou pode me mandar no privado. Mas muito obrigada. Espero que vocês tenham sido abençoados de alguma forma por isso. E é isso. Muito obrigada. Beijos. Deus abençoe.